Imagina o seguinte cenário: você cria automação dentro da empresa, mas ela precisa tomar decisões. Por exemplo, se um valor for maior que um limite, alguma coisa acontece. Se uma aprovação for negada pelo aprovador, outra coisa acontece. Ou até então, se uma solicitação tiver em um determinado status, um e-mail é enviado, por exemplo. Nesse momento, a automação precisa analisar a informação e decidir o que fazer. E é exatamente aí que entram as condições e as lógicas dentro do Power Automate. Para quem ainda não me conhece, eu sou Leonardo Stelpich, trabalho com soluções Microsoft e ajudo pessoas e empresas a estruturarem seus processos de uma forma mais inteligente usando a Power Platform. E esse vídeo ele faz parte de uma sequência de 5 aulas sobre o Power Automate, onde eu estou te mostrando como a ferramenta funciona e como você pode começar a criar automações dentro da empresa. Nas aulas anteriores, a gente já viu como funciona a ferramenta, a gente criou nossa primeira automação e a gente também entendeu como funcionam os conectores entre diferentes sistemas. Agora, a gente vai dar mais um passo importante. Mas antes da gente continuar, se esse conteúdo está te ajudando, já deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque aqui eu sempre compartilho conteúdo sobre automação e Power Platform. E caso você ainda não tenha assistido as aulas anteriores, também estou deixando na playlist aqui na descrição para facilitar a sua vida. Agora vamos entender como funcionam as condições e as lógicas dentro do Power Automate, permitindo criar automações muito mais inteligentes. Vem comigo. Então vamos lá, vem comigo aqui, ó. Essa sequência de aulas aqui da playlist, eu já expliquei bastante coisa, a gente já criou um fluxo juntos, que foi basicamente o último fluxo da aula. Então vou acessar esse carinha aqui, só para a gente poder lembrar do fluxo, o que a gente já construiu até agora. Então a gente criou um fluxozinho na última aula que foi o seguinte: toda vez que alguém responde um formulário seu, ele pega o conteúdo de um arquivo que está numa biblioteca dentro do SharePoint e ele manda um e-mail para quem respondeu o seu forms. Só que o que está faltando aqui? E esse é o objetivo da aula. Muitas das vezes dentro do seu fluxo, você vai querer que o fluxo ele analise alguma coisa antes de ele tomar algum caminho específico. Você quer que ele pense por você, vamos dizer assim. O que eu quero dizer com isso? Ó, vem dar uma olhadinha comigo. Na última aula, a gente criou esse formulário aqui juntos para rodar aquele fluxo lá. Mas teve uma coisa que eu não comentei, que seria muito interessante a gente colocar, e é isso aqui que eu quero mostrar para você agora. O que aquele fluxo faz? Ele basicamente faz o seguinte: quando você responde esse formuláriozinho aqui, o que ele vai fazer aqui? Ó? Ele vai pegar um arquivo específico. Então tem uma coisa aqui que ele não está fazendo. Ele não está escolhendo o arquivo, ele não está olhando para a sua resposta e ele não está escolhendo para onde ele vai. Então vamos se entender que aqui dentro do seu fluxo do Power Automate, você pode criar condições e regras para que o seu fluxo vá para algum caminho específico. E é isso que eu quero que você entenda, isso você vai aplicar para tudo, porque basicamente o fluxo de automação ele é um fluxo lógico. Ele vai acontecendo uma coisa após a outra. Em alguns cenários você vai querer colocar um if, né, um se, que é basicamente uma condiçãozinha de ir para um lado ou para o outro. Então, o que é o objetivo desse vídeo que eu quero te mostrar aqui com essa automação que a gente fez na última aula? Basicamente, no seu formuláriozinho aqui, ó, quando a pessoa for preencher o nome, o e-mail e a ferramenta, o que eu quero que o fluxo faça? Que ele olhe para qual ferramenta a pessoa está selecionando e que ele mande um arquivo específico para essa pessoa. E que ele não use exatamente um arquivo único, porque daí ele consegue olhar o que a pessoa pediu. Em que cenários isso é bom para você entender? Nesse cenário aqui, ele está pedindo um material, mas vamos supor que é um processo que ele vai precisar ter uma aprovação específica com base na opção que a pessoa selecionar. Ah, eu quero alguma coisa, por exemplo, eu estou lançando aqui uma nota fiscal. Esses dados eles vão ser computados aqui pelo fluxo. Daria até para dar um passo a mais de armazenar esses dados numa lista do SharePoint, mas eu não vou falar disso agora. Então, aqui, se a pessoa lançou e ela selecionou algum tipo de pagamento, alguma coisa pode acontecer. Você entende? Essa é a ideia, é fazer com que o fluxo ele pense para ele poder seguir um caminho diferente. Ou com base em alguma seleção que você clicou, ele manda um e-mail para alguém específico. Então, é isso que a gente vai pensar. Então, lá para o seu fluxo, vamos lá comigo aqui, ó. Essa regra, no geral, ela é simples. Então, eu vou tentar te dar alguns cenários para você pensar junto, porque você vai ver que aqui não tem muita opção para você pensar. Mas eu vou tentar explicar um pouquinho. Então, aqui, ó, o que eu quero que você pense comigo? Nesse fluxo, quando uma resposta é enviada, ele pega as informações da resposta. Tá bom? Isso você já viu na aula anterior. Se não assistiu, assiste lá. Então, depois que ele pega a resposta, o que acontece? Ele pega um arquivo específico. Então, aqui a gente já está falando de especificação. O que seria ideal nesse caso? O ideal seria eu colocar aqui no meio, entre a resposta da pessoa e o arquivo que ele está pegando, uma lógica para ele verificar qual foi a resposta da pessoa. E com base nessa resposta, ele pode seguir algum caminho. Então, aqui dentro, ó, vou clicar no maisinho aqui dentro dessas duas caixinhas, né, entre as caixinhas, vou clicar aqui
E tem uma opçãozinha aqui que ela se chama Control ou Controle, dependendo do que ele está aparecendo para você. Então você clica ele aqui, ó, ou pode pesquisar lá em cima, né? Só Control. Ele vai aparecer aqui para você, vai dar algumas opçõezinhas, ó que legal. Vou até clicar em ver mais aqui. E aqui ele te dá algumas opções bem legais para você organizar o seu fluxo, fazer o seu fluxo ir para um caminho e para o outro. Eu não vou entrar tanto em detalhe aqui, porque o objetivo é explicar condição. Então, eu vou falar para você esse carinha aqui e também opção, que é legal você conhecer, o que, que dá para fazer aqui também. Que ele é tipo um switch. Não sei se você conhece essa fórmula, mas de qualquer forma eu vou explicar aqui, tá? Então, aqui, ó, o que, que eu quero? Eu quero adicionar uma condição. Clica lá. Olha que interessante. O que, que é a condição aqui? Vou até minimizar para você enxergar no fluxo. Ó. Você está vendo que ele é como se fosse um se do Excel? Se alguma coisa acontece, ele vai para um caminho, senão ele vai para o outro. Então, essa condiçãozinha é a que define para qual lado o teu fluxo vai. E aí, o que, que você precisa passar para ela? Uma condição, uma verificação, uma resposta para uma pergunta que vai ser sim ou não. Então, vem comigo, ó, vou clicar aqui em condição. E aí, tá vendo que aqui na esquerdinha ele abriu uma caixinha, ó? Então, aqui é onde eu vou colocar essas informações para ele poder validar. Então, perceba, ó, quando você entra aqui, tá vazio, né? Então, ele tem um E, um valor aqui que ele está esperando, um tipo de comparação, de validação, né? Uma pergunta para ver se é verdadeiro ou falso, e o valor resposta, vamos dizer assim, que se um for igual ao outro, nesse caso aqui, ele vai para o verdadeiro. Então, assim, ó, se eu vir aqui e escrever, por exemplo, se A é igual a A, o que, que vai acontecer? Ele vai ir pela esquerda, porque sim, é verdadeiro. Então, aqui a gente tem algumas regrinhas, ó. Então, eu posso validar muita coisa. Ah, a letra A contém alguma coisa? Então, por exemplo, eu vou dizer um exemplo que eu já usei bastante em outros tipos de vídeo. Às vezes você quer olhar para um anexo de um e-mail, algum arquivo. Você pode colocar o seguinte: se o nome desse arquivo ele contém .pdf, por exemplo, se for um PDF, eu quero que ele leia esse PDF e faça alguma coisa, entende? Usando a inteligência artificial. Então, aqui, o que que eu quero só que você entenda? A gente tem várias regrinhas. Então, a gente tem contém, não contém, é igual, não é igual, é maior ou igual. Então, tem muita validaçãozinha. Para que isso aqui? Para você fazer o seu fluxo pensar por você. Então, sempre você vai querer fazer o seguinte, ó, dica valiosíssima para você que vai usar condição. Toda automação que você for criar, você tem que pensar o seguinte: você consegue chegar em alguma determinação para alguma pergunta? Porque se sim, se você conseguir bater o martelo em uma resposta, você já consegue ter uma regra clara que você vai ter que incluir no seu fluxo. Por exemplo, todo PDF que chega no meu e-mail tem que fazer a leitura automática. Então eu já sei que é um PDF, entendeu? Então eu sei que todo PDF é uma resposta que eu estou aplicando para todos os casos. Então é isso que você vai querer aplicar a condição, para ele olhar para alguma coisa específica, para que naquela coisa específica ele faça alguma coisa. Então isso é condição. E aí você tem várias regrinhas que você pode usar igual eu comentei. O que mais que você tem? Ó, isso aqui é regra lógica, tá bom? Então aqui a gente está falando um pouquinho de lógica. Você tem que queimar um pouquinho os neurônios sempre pensando e comparando as coisas. Tem mais uma opçãozinha aqui, ó, que se chama adicionar linha. Isso aqui eu vou comentar também, que é legal para você saber. Em alguns casos, você vai querer fazer, por exemplo, mais de uma validação ao mesmo tempo. Por exemplo, se esse arquivo ele tem .pdf e ele tem no nome dele a palavra automação, um exemplo, ele vai para a esquerda, né? Tá verdadeiro. Então é isso que você tem que pensar. Você pode adicionar mais regras para que ele só rode para o lado verdadeiro aqui se todas as regras baterem. E é isso que o E faz aqui, ó. O E, o que, que ele está fazendo? Ele está unindo os argumentos. Então, se esse cara aqui for verdadeiro e esse cara aqui for verdadeiro, ele vai para o verdadeiro. Então é obrigado tudo que está selecionado aqui, ó. Você pode até selecionar quais que valem aqui, ó. Se todos esses que estão selecionados são verdadeiros, ele vai ir para o lado verdadeiro aqui. Mas só se tiver o E, porque o E ele une os dois. Ele está falando, ó, esse aqui e esse aqui. Tem uma outra opção aqui que se chama o OU. O OU é o quê? Se uma das condições for verdadeira, ele passa. Então vamos dizer, se o arquivo tiver automação ou for PDF, ele passa para cá. Qual que é o problema aqui que você sempre tem que tomar cuidado? Esse OU ele só precisa de uma para poder ir para o lado verdadeiro. Então, se ele só precisa de uma, vamos supor que ele tem automação no nome, mas não é .pdf,
ele não contém o ponto PDF, ele vai passar para cá. E às vezes você quer aplicar alguma coisa no PDF, teu fluxo morreu. Por quê? Porque você tem que sempre entender essa diferença. Então é e ou, é simples, tá? E aí aqui, ó, muito fácil. Vou até excluir um aqui, porque a ideia é só eu usar um. Então aqui, ó, o que que eu vou colocar na condição desse fluxo? Agora a gente vai no detalhe aqui comigo, ó, presta atenção. Esse fluxo aqui, você já entendeu, e é por isso que é importante ter assistido as outras aulas, o que que é o conteúdo dinâmico. Quando você clica em toda a caixinha, tem esse raiozinho. Então, o raiozinho, ele permite você pegar coisas de cima da caixinha que eu estou agora. Então, tudo que tiver para cima vai ter alguma saída, ele vai permitir você referenciar aqui dentro do seu fluxo, nesse caso da condição. Então, por isso que é importante ter assistido as outras aulas. Mas eu já entro em detalhe, o que que eu quero só que você entenda? Dá uma olhadinha aqui no formulário comigo, ó. A gente não criou uma opção para a pessoa selecionar qual que é a ferramenta que essa pessoa está querendo receber o material, por exemplo. É uma solicitação de documento, podia ser uma solicitação de qualquer outra coisa. Podia ser um formulário de qualquer outra coisa. Mas aqui, a pessoa ela quer uma ferramenta. Então, se essa pessoa ela quer, por exemplo, o SharePoint, lá no nosso fluxo, ele não pode só pegar um arquivo A e mandar. Se esse arquivo A for do Automate, você entende que ele já não vai receber o que ele quer? Então, essa regra que a gente quer criar. Mas olha, no formulário, a gente já criou o campo para a pessoa preencher. Então, a gente já tem meio caminho andado, já facilita para a gente. Por que isso? Igual você viu na última aula. Aqui na condição, eu posso clicar nela aqui e na esquerda eu posso adicionar a condição a partir do conteúdo dinâmico. Então, se eu clico no raiozinho e eu venho aqui, por exemplo, no que, né, na opção do obter detalhes da resposta, que é essa caixinha aqui de cima. Se eu pegar a opção de ferramenta, então, de novo, você já entendeu que é conteúdo dinâmico. Essa ferramenta é a resposta que a pessoa preencheu ali em cima. Então, se essa ferramenta ela é igual a alguma coisa, ele vai para o verdadeiro. Então, você já está entendendo aqui qual que é a ideia. Então, aqui, ó, se a pessoa veio aqui e selecionou SharePoint, ele vai para a esquerda. Então, olha que interessante que eu posso fazer aqui, ó. Dá um Ctrl C no SharePoint, volto lá e vou fazer o seguinte, ó, se a ferramenta é igual a SharePoint, você entende comigo agora que ele vai para o lado verdadeiro? Então, o que que eu faço agora? Olha que simples. Se eu arrastar esse carinha aqui para dentro e arrastar o enviar um e-mail aqui para dentro, eu sei que toda vez que a condição da ferramenta for igual a SharePoint, ele vai fazer esse lado do caminho aqui. E aí, o que que eu posso fazer com isso? Pensa comigo. Na última aula, a gente aprendeu a como puxar um arquivo de uma biblioteca, beleza? Nesse curso, a gente já viu isso duas vezes, como a gente puxa um arquivo da biblioteca aqui dentro e faz ele pegar esse arquivo e mandar por e-mail. Então, no fluxo aqui, ó, se eu der uma olhada, ele está olhando SharePoint. O que que eu poderia fazer? Esse conteúdo do arquivo aqui, eu posso escolher o arquivo com a pastinha aqui e até o arquivo que representa o SharePoint, entendeu? Então, se a pessoa responder, ela vai ir por esse lado do caminho. Não, mas você fala para mim, tá, mas cai os outros? Aqui eu só estou olhando o SharePoint. Então, se ele não for verdadeiro, ele vai executar as ações que estão na direita. E é isso que é importante você entender. Vamos supor que o seu formulário aqui, ele não tenha só SharePoint Power Automate. Eu vim aqui e adicionei uma nova opção, Power Apps, por exemplo. E ó, fica ligeiro aí que em breve vou lançar um cursinho de 5 aulas para o YouTube aí também sobre o Power Apps. Então, entenda-se que se esse cara aqui tiver 3 opções, pensa comigo. Se ele não for SharePoint aqui, ó, quando ele for para a esquerda, o que que você acha que vai acontecer aqui? Se eu só copiar e colar esses caras para cá. Você entende que se ele vir aqui e clicar Power Automate ou Power Apps, a única coisa que não for SharePoint, ele vai seguir para esse lado. Então eu teria que fazer o quê? Eu teria que adicionar mais uma condição aqui para dentro. Ó, uma dica bem fácil para você. Botão direito do seu mouse, em cima do condição, copiar a ação inteira, botão direito, colar a ação. Olha que interessante, ele já colou. O que que eu poderia fazer aqui agora? Ó? Tá entendendo? Ó, ele primeiro olha para o SharePoint. É SharePoint? Vai para lá. Não é SharePoint, então vamos ter que verificar de novo agora. Qual que é a outra opção que a gente pode ter? Aqui, ó, estou na caixinha número 1 agora. Ó. Perceba lá em cima, ó, cliquei na caixinha número 1. Vou fazer o seguinte, não é SharePoint agora, agora eu quero verificar se ele pediu o Power Automate. E perceba que ele já está até pegando ali, ó, de cima. Ó. Ele já está até pegando a resposta da pessoa, que é o mesmo que a gente clicou ali na condição 0, né, que foi essa aqui. Então, o que que ele está fazendo? Ah, é SharePoint? Sim, vai para cá. Não é. Então, o que que ele pode ser?
Ah, ele é Automate? Sim, então ele vai para cá. Eu vou pegar esse arquivo e agora eu vou lá onde está o arquivo do Power Automate. Não vou aqui criar novos arquivos, porque eu só estou explicando a ideia da lógica aqui. E aí você pode buscar o arquivo onde você quiser. Por isso que você tem que assistir o cursinho todo aqui de Power Automate. E aí você pode fazer a mesma coisa. Referencia esse e-mail aqui agora ao conteúdo do arquivo, ó. Tá vendo aqui embaixo, ó? Se eu puxar aqui um zoomzinho, ó, se eu passar o mouse em cima desse verdinho, ele está dizendo ali, ó, obter conteúdo do arquivo usando o caminho 1. Então, ele já atualizou quando eu copiei a condição e colei para cá, ele já puxou a referência dessa caixinha aqui, ó, que é o que a gente já viu nas outras aulas, né? De mandar o e-mail com um arquivo. Então, aqui o que está acontecendo? Ó, é SharePoint? Vai para lá. Não é? Ele vai para cá. É Power Automate? Sim, ele vai para cá. Não é Power Automate? Então, ele vai para lá. Então, é isso que você tem que entender. Essa é a regrinha. Você poderia adicionar mais coisas aqui, obviamente, caso você queira validar mais coisas. Por exemplo, vamos supor que você quer mandar um e-mail para a área A, se for Power Automate, e a pessoa colocou que ela é da área A. Então, eu vou criar duas condições. Então, aqui no nosso formulário, eu não coloquei uma pergunta de área. Mas se eu perguntar, por exemplo, qual que é a sua área? Então, eu posso colocar mais regras. Então, se a pessoa clicou SharePoint e ela falou que é a área A, vai mandar um e-mail para pessoa X. Se ela colocou que é a área B e SharePoint, vai mandar para pessoa Y. Então, você pode adicionar mais regrinhas, igual eu falei na condição, aqui adicionando mais opções, tá bom? E para fechar aqui, ó, o que, que eu quero que você entenda? Vamos supor que você falou para mim, você falou, cara, assim, eu achei interessante essa ideia que você passou, tipo, eu entendo que a condição é legal, mas e se eu tiver muita pergunta aqui, se eu tiver muita opção, ou melhor, deixa eu ir lá para o modo de edição, aqui, ó. Se eu tiver muita opção no meu formulário, o que, que vai acontecer? Ele vai encher de ifs aqui, cheio de condições, então vai ficar tipo uma condição infinita. Ó, eu te dou duas dicas, tá? Dica número 1, caso você queira usar condição, que é o que eu estou ensinando agora. Não coloca a condição dentro de condição. Opte por colocar fora, ó. Então, você colocando fora, assim ele sempre vai olhar para uma coisa só, fica até mais visual de entender. Então, ele vai primeiro olhar para a primeira. Não é. Ele não faz nada e vai para a próxima condição. E vai rodar a próxima. Assim, o que, que acontece? Você evita de colocar muita caixa dentro de caixa e às vezes se confundir, ó, como ficou mais fácil. Esse de cima aqui você poderia até renomear cada um, né? Então, essa condição, eu posso clicar na caixinha, vir aqui na esquerda e colocar, por exemplo, ó, vou até copiar aqui, ó, condição do SharePoint. Essa aqui é a condição, ó, cliquei na caixinha número 1 ali, Power Automate, então, ó, fica mais fácil de você se localizar. Só que essa aqui ainda eu vou falar para você que ele não é o melhor dos mundos. Aqui eu tô te dando uma dica mais para o seu fluxo ficar um pouquinho mais fácil de você se entender. Mas tem uma terceira opção, ou melhor, uma segunda opção, com relação a conectores, que vai te ajudar melhor do que isso aqui. Então entenda-se que condição é isso. Agora eu vou dar um próximo passo para você entender. Presta atenção, ó. Condição, geralmente a gente vai querer usar quando? Quando você realmente quer validar uma coisa específica que geralmente não vai nem vir de campos, tá? Em alguns casos vai, mas em alguns casos não vai. Por quê? Um campo, ele pode ter mais de um valor. A gente viu ali no nosso formulário, então se a gente for lá no nosso formuláriozinho, ferramenta pode ter 3 valores. Tem um conector, igual a condição que a gente usou aqui, que ele é melhor para esses casos que pode ter mais de um valor. Porque daí você não precisa adicionar um monte de condições. Ele deixa você usar somente um. E eu já chego nele. E a condição, a gente vai querer usar em casos onde você quer fazer uma regra muito específica, uma regra para uma coisa só, que não pode ter mais cenários. E mais uma coisa, a condição também, eu vou dizer que ela é legal, principalmente para quando você quer validar mais de uma coisa, porque a condição ela te permite fazer isso. O que eu vou te mostrar agora não é para isso, tá? Então aqui, ó, vamos supor, o que, que eu estou olhando aqui para essa condição aqui, por exemplo, do Power Automate? Somente a resposta da ferramenta. Então, nesse caso, eu vou indicar o próximo. Se fosse mais coisas, eu indicaria a condição. Então, ó, presta atenção aqui comigo agora. Ó. Vou apagar o Power Automate, você já entendeu, você poderia salvar o fluxo, você já entendeu a ideia. Não vou testar aqui porque aqui é mais objetivo, tá? Essa aula aqui é mais objetivo. Então, aqui, ó, vem comigo. Ó. Beleza, você já entendeu essa ideia. Vou te dar uma outra dica bem legal agora para você. Ó. Clica no maisinho aqui embaixo e tem uma opção aqui, ó, quando você clica em Ctrl também, que ele se chama opção. E esse cara aqui eu vou dizer que ele é o pulo do gato se você está usando somente um campo para observação, para fazer ele para algum lugar. Então clica nele aqui e olha que massa, a opçãozinha aqui, o que, que ela espera de você quando você clica nela aqui em cima? Tá vendo que ele abriu duas caixinhas? Vamos primeiro na opção aqui, ó. Quando você clica na opção, o que, que ele espera de você aqui na esquerda, ó?
ele vai esperar de você algum valor que ele vai ter que olhar. Então vamos dizer que eu quero olhar para o campo ferramenta. Vamos fazer isso aqui, ó, ferramenta. Então quando chegar na opção, ele vai falar o seguinte, ó, tá bom, então a opção ele vai olhar para o campo ferramenta. O que ele tem que fazer agora de validação, ó? Ele precisa saber para qual lado você vai. E olha que massa, ele te permite adicionar várias caixinhas. E o que essas caixinhas são? Cada caixinha você pode usar um valor. Aqui, ó, vou clicar nessa caixinha número 1 aqui, ó. Cliquei nela. Se eu for ali na esquerda, tá vendo que ele está escrito é igual a? Então ele faz uma verificação de um é igual ao outro. Então, por exemplo, se eu estou usando aqui a condição, e eu estou olhando para um valor e eu estou usando é igual a, não é específico, é uma coisa muito óbvia. Ah, se A for igual a B, ele faz tal coisa. Então, a opção, ela otimiza esse caminho para você. Então, ele olha para um valor, ó, ele está olhando para a ferramenta aqui, e aí, se eu clicar na caixinha número 1, eu posso colocar qual que é o valor que ele vai olhar para a opção e para essa caixinha. Então, ele vai olhar para a opção e vai ver, a opção é igual a esse cara, então ele vai descer para cá. Então, você entende que eu não estou mais criando um monte de condições? Olha aqui, ó, perceba comigo a diferença. A condição, eu criei uma aqui. Mas se eu quiser, eu vou ter que criar outra. Então, eu vou ter que repetir a mesma lógica para todos. Então, aqui não, você só olha para um campinho, fica até mais organizado. Então, ó, caixinha número 1. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui o nome do SharePoint, aqui, ó. Vou lá para ela e vou colar aqui, ó. Então, ó, toda vez que ele chegar aqui em opção, nessa caixinha aqui, ele vai olhar para ver se alguma das caixinhas tem o mesmo valor que está nela aqui. Se tiver, ele vai seguir algum dos lados, tá bom? Então, resumindo, é isso. Então, ó, caixinha número 1, eu vou até renomear aqui, ó. Vou colocar SP, tá bom? Porque senão ele vai dar problema aqui, porque eu já coloquei uma caixinha com esse nome. Ah, se ele for SharePoint, ele vai para cá. Então, eu poderia fazer o que aqui, ó? Poderia colocar essas caixinhas aqui, ó. Então, aqui, ó, vamos dizer que eu nem quero mais esse cara, eu vou excluir ele aqui, ó. Então, aqui é bem fácil, ó. Então, ele vai seguir aqui, chegou em opção, e ele vai ver qual das opções bate com o valor que está aqui dentro. Então, lá, bateu o SharePoint? Aqui, ó, ele vai para cá. Não, case 2 aqui, qual que é o nome dele, ó? Tá nada. Então, vamos pegar lá qual que é a outra opção do nosso formuláriozinho. Então, eu quero agora, se for Power Automate, caixinha, igual a Power Automate, e assim vai, você entendeu? Então, agora não tem muita complexidade. Então, se ele bater alguns valores, ele vem para cá. Então, aqui, que nem eu falei, quais cenários é bom de você entender esse cara? Principalmente quando você está olhando somente para um valor específico, porque a opção aqui, ó, ele só exige um valor específico, e você quer bater ele igual a alguma coisa. E aí você consegue já seguir um caminho. A condição, quando for cenários mais específicos. A gente tem várias outras opções aqui dentro do seu fluxo que você pode adicionar. Não vou entrar tanto em detalhe aqui, mas o que eu diria para você é que, para você criar uma lógica para o seu fluxo em questão de qual caminho ele segue, os que você vai usar é condição e opção. Essa é a principal diferença entre eles, é como você usa de fato no seu fluxo, e você deixa o seu fluxo muito mais inteligente. E é assim que você praticamente coloca alguém para trabalhar para você. Porque além dele seguir uma sequência de ideias que você colocou, ações, ele também vai ter esse senso, entre aspas, crítico, de olhar alguma coisa e seguir algum caminho específico. Claro que você está pré-determinando, mas você já garante com que ele não siga um caminho errado. É como se você treinasse ele uma vez. E aí, para sempre, ele vai seguir essa lógica que você determinou. E pronto, agora você já entendeu como funcionam as condições e as lógicas dentro do Power Automate, como eles permitem criar automações muito mais inteligentes. Porque a partir do momento que uma automação consegue analisar a informação e tomar decisão, você deixa de ter apenas um fluxozinho simples e passa a construir processos automatizados muito mais completos dentro da empresa. E quando você começa a combinar condições, conectores e diferentes ferramentas, o nível da automação sobe bastante. E é exatamente isso que nós vamos ver na próxima e última aula dessa nossa série de 5 aulas. Na próxima aula eu vou te mostrar como o Power Automate se integra com outras ferramentas do Microsoft, como o Power Apps, o SharePoint, o Power BI, permitindo criar um verdadeiro ecossistema de automação dentro das empresas. E agora, antes de você sair, se esse conteúdo está te ajudando, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal, porque isso me ajuda muito o canal a crescer e eu continuo trazendo conteúdo sobre automação em Power Platform. E se você quiser se aprofundar e aprender a criar automações reais dentro da empresa, eu também tenho um curso completo de Power Automate onde eu te
eu mostro várias soluções práticas que você pode implementar no seu trabalho no primeiro dia que você começar o curso. O link dele tá aqui na descrição do vídeo, você pode acessar ali, é um curso completo, fácil para você trabalhar. E se você fizer parte de uma empresa e deseja implementar automação, desenvolver soluções ou estruturar treinamentos para sua equipe, a Slim também oferece projetos e treinamentos corporativos. Você encontra todas as informações no link aqui na descrição. Então é isso, eu te vejo na próxima aula para fechar essa sériezinha com chave de ouro. Foi um prazer te ensinar e vamos lá.